Você já imaginou que a sua posição hoje pode ser exatamente aquilo que vai salvar muitas vidas amanhã? A história da rainha Esther começa longe de qualquer luxo ou reconhecimento, em um cenário de exílio e incerteza. O povo judeu vivia espalhado pelo Império Persa, distante da sua terra, tentando sobreviver em meio a uma cultura estrangeira e muitas vezes hostil. Entre esse povo estava uma jovem chamada Hadassa, que mais tarde ficaria conhecida como Esther. Ela não nasceu em uma família poderosa, nem teve uma vida privilegiada. Muito pelo contrário. Sua história começa marcada pela perda. Esther era órfã de pai e mãe, e foi criada por seu primo Mordecai, que assumiu a responsabilidade de cuidar dela com amor e proteção. Esther cresceu de forma simples, vivendo uma rotina comum, sem qualquer sinal de que seu futuro seria extraordinário. Ela era discreta, obediente e possuía uma beleza natural que chamava atenção. Mas ainda assim, levava uma vida silenciosa. Nada indicava que aquela jovem aparentemente comum um dia pisaria nos corredores de um dos maiores palácios do mundo. O rei Assuero governava um vasto império que se estendia por diversas regiões. Ele era conhecido por seu poder, riqueza e também por seu temperamento impulsivo. Em um momento de ostentação, decidiu dar um grande banquete para demonstrar sua glória diante de todos os seus oficiais, líderes e convidados importantes que estavam presentes. Durante esse banquete, em meio ao excesso e à exibição de poder, o rei tomou uma decisão que mudaria o rumo da história. Ele ordenou que a rainha Vasti comparecesse diante de todos para mostrar sua beleza. No entanto, contrariando as expectativas e a autoridade do rei, Vasti se recusou a obedecer à ordem, causando um impacto imediato dentro do palácio. A recusa da rainha Vasti foi vista como uma ameaça à autoridade do rei e à ordem dentro do império. Os conselheiros temiam que outras mulheres imitassem sua atitude. Diante disso, recomendaram que o rei a destituísse oficialmente, criando um exemplo para todo o reino. Assim, Vasti perdeu sua posição e o trono ficou vazio, aguardando uma nova rainha. Para preencher essa posição, foi organizado um grande processo de seleção. Jovens de todas as províncias do império foram levadas ao palácio para passar por um período de preparação. Era uma oportunidade única, mas também carregada de pressão e incerteza. Entre todas aquelas jovens escolhidas estava Esther, que foi levada sem saber o que o futuro reservava. Ao chegar ao palácio, Esther chamou atenção não apenas por sua beleza, mas também por sua postura tranquila e respeitosa. Ela conquistou rapidamente a simpatia de Hegai, o responsável pelas mulheres do harém, que passou a lhe dar atenção especial. Esther seguia as orientações com sabedoria, sem tentar se destacar de forma forçada entre as demais. Antes de entrar no palácio, Mordecai deu uma orientação importante a Esther. Ele pediu que ela não revelasse sua origem judaica. Esther obedeceu, guardando esse detalhe em segredo. Essa decisão, aparentemente simples, teria um impacto profundo no desenrolar dos acontecimentos, mostrando que nem tudo precisa ser revelado no tempo errado. Depois de meses de preparação, chegou o momento decisivo. Uma a uma, as jovens eram levadas até o rei. Quando foi a vez de Esther, algo diferente aconteceu. O rei Assuero se agradou dela, mais do que de qualquer outra mulher. Sua graça, sua presença e sua atitude conquistaram o coração do rei. E naquele momento, Esther foi escolhida como rainha. Esther passou a viver dentro do palácio, cercada de mordomias, mas também de responsabilidades silenciosas. Mordecai continuava do lado de fora, próximo ao portão do rei, acompanhando de longe tudo o que acontecia. Ele mantinha cuidado constante com Esther, mesmo sem contato direto frequente.
mostrando sua proteção contínua. Foi nesse período que Mordecai descobriu algo preocupante. 2 oficiais do rei estavam planejando um atentado contra Assuero. Mordecai ouviu a conspiração e imediatamente informou Esther, que levou a mensagem ao rei em nome dele. A denúncia foi investigada, confirmada, e os conspiradores foram punidos, registrando o feito nos livros oficiais. Nesse tempo, um homem chamado Amã começou a ganhar destaque no reino. Ele foi promovido a uma posição de grande autoridade, acima de todos os outros oficiais. Com esse poder, veio também a exigência de honra pública. Todos deveriam se curvar diante dele como sinal de respeito e submissão, reforçando ainda mais sua posição. Mas havia alguém que se recusava a fazer isso. Mordecai não se curvava diante de Amã, não por rebeldia, mas por convicção. Sua fé e seus princípios não permitiam que ele prestasse esse tipo de reverência. Essa atitude chamou a atenção dos outros oficiais, que começaram a observar e questionar constantemente sua postura. Quando Amã soube que Mordecai se recusava a se curvar, ficou profundamente irritado. Mas sua reação não foi apenas contra um homem. Ele decidiu algo muito mais grave. Ao descobrir que Mordecai era judeu, Amã passou a planejar a destruição de todo o povo judeu dentro do império, dando início a um plano cruel e calculado. Amã levou seu plano ao rei Assuero de forma estratégica, sem mencionar diretamente os judeus. Ele descreveu um povo espalhado pelo império que possuía leis diferentes e não obedecia plenamente às ordens reais. Apresentou isso como uma ameaça à estabilidade do reino e sugeriu que esse povo fosse eliminado de forma definitiva. Convencido pelas palavras de Amã, o rei autorizou o decreto sem investigar profundamente a situação. Seu anel foi entregue a Amã, dando-lhe autoridade para selar a ordem. Assim, cartas foram enviadas a todas as províncias, determinando que, em um único dia, todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, fossem mortos. Quando o decreto foi divulgado, o desespero tomou conta do povo judeu. Em todas as regiões, houve choro, lamento e jejum. Mordecai rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e se colocou em pranto diante da cidade. Era uma dor coletiva, profunda, que parecia não ter saída diante de uma sentença já estabelecida. Dentro do palácio, Esther ainda não sabia de toda a gravidade da situação. Ao perceber o comportamento de Mordecai, enviou roupas para que ele se vestisse, mas ele recusou. Então, por meio de mensageiros, Mordecai contou tudo o que estava acontecendo e revelou o plano de extermínio que havia sido aprovado pelo rei. Mordecai então fez um pedido direto a Esther. Ele disse que ela precisava ir até o rei e interceder pelo seu povo. Era uma missão arriscada, pois entrar na presença do rei, sem ser chamada, poderia resultar em morte. Ainda assim, aquele era o momento em que sua posição como rainha deixava de ser apenas honra e se tornava responsabilidade. Esther ouviu o pedido de Mordecai e sentiu o peso da decisão. Havia uma lei clara no reino. Qualquer pessoa que entrasse na presença do rei, sem ser chamada, poderia ser morta, a menos que ele estendesse o cetro. E Esther não era chamada há dias. O risco era real, imediato e sem garantias de sobrevivência. Diante disso, Esther respondeu a Mordecai explicando o perigo. Mas a resposta que recebeu mudou tudo. Mordecai disse que ela não escaparia apenas por estar no palácio, e que, se ela se calasse, o livramento viria de outra forma. Talvez, segundo ele, ela tivesse chegado ao trono exatamente para aquele momento. Essas palavras despertaram algo profundo em Esther. Ela entendeu que sua posição não era apenas privilégio, era missão. Então, tomou uma decisão que poderia custar sua vida. Pediu que todo o povo jejuasse por 3 dias e declarou que faria o mesmo. Era preparação espiritual antes
de um passo irreversível. Depois disso, Esther disse uma frase que atravessou gerações: "Se eu perecer, pereci." Não era impulsividade, era coragem com consciência do risco. Era alguém que decidiu agir mesmo com medo. E se você está percebendo a força dessa decisão, já deixa seu like agora e se inscreve, porque essa história só fica mais intensa a partir daqui. Após o jejum, Esther se vestiu com roupas reais e se posicionou diante do pátio interno do palácio. O momento era decisivo. Cada passo carregava tensão. Ao vê-la, o rei Assuero reagiu. O destino dela seria definido naquele instante. A pergunta agora não era apenas sobre coragem. Quando o rei Assuero viu Esther parada no pátio, algo inesperado aconteceu. Em vez de ira, ele estendeu o cetro de ouro, permitindo que ela se aproximasse. A vida dela foi preservada naquele instante. Então, o rei perguntou o que ela desejava, disposto a conceder até metade do reino, sem imaginar o peso do pedido que viria. Mas Esther não revelou tudo de imediato. Com sabedoria, ela fez um convite simples. Pediu que o rei e Amã comparecessem a um banquete preparado por ela. Era o início de uma estratégia cuidadosa. Ela não agiu por impulso, mas com discernimento. E se você percebe o nível de inteligência emocional aqui, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender isso. Durante o primeiro banquete, o rei voltou a perguntar qual era o pedido de Esther. Mais uma vez, ela adiou a resposta. Em vez disso, convidou ambos para um segundo banquete no dia seguinte. Aquela espera aumentava a tensão e preparava o momento certo. Nem sempre agir rápido é agir bem. E Esther entendia perfeitamente o tempo das coisas. Amã saiu do banquete cheio de orgulho por estar ao lado do rei e da rainha. Mas ao passar pelo portão, viu Mordecai que mais uma vez não se curvou. Aquilo reacendeu sua fúria. Ele voltou para casa e decidiu que não podia mais tolerar aquela afronta, planejando uma solução definitiva. Seguindo o conselho de sua esposa e amigos, Amã mandou construir uma forca alta para enforcar Mordecai. Seu plano parecia perfeito. Ele estava no topo do poder, prestes a eliminar seu maior inimigo. Mas naquela mesma noite, algo começou a mudar silenciosamente. Se você está gostando da história, manda esse vídeo para uma pessoa especial para você. Naquela noite, algo incomum aconteceu. O rei Assuero não conseguiu dormir. Em vez de tentar ignorar, ele pediu que trouxessem os registros do reino para serem lidos. Entre tantos acontecimentos, um detalhe chamou sua atenção. Era o registro de quando Mordecai havia denunciado a conspiração contra sua vida. Ao ouvir aquilo, o rei perguntou se Mordecai havia sido recompensado por aquele ato de lealdade. A resposta foi direta: nada havia sido feito. Naquele momento, uma injustiça esquecida veio à tona. E se você já viu situações assim, comenta aqui embaixo, porque o que parece esquecido muitas vezes está sendo preparado para o momento certo. Justamente naquele instante, Amã chegou ao palácio para pedir autorização para executar Mordecai. Antes que pudesse falar, o rei o chamou e fez uma pergunta inesperada. O que deve ser feito ao homem que o rei deseja honrar? Amã, cheio de orgulho, pensou que o rei estava falando dele. Então, Amã sugeriu algo grandioso. Disse que esse homem deveria usar roupas reais, montar no cavalo do rei e ser conduzido pelas ruas enquanto alguém proclamasse sua honra diante de todos. Era exatamente o tipo de reconhecimento que ele desejava para si. Mas a resposta do rei mudou tudo. O rei ordenou que Amã fizesse exatamente aquilo. Para Mordecai, o mesmo homem que ele queria matar agora, seria honrado publicamente por suas próprias mãos. A inversão foi imediata e humilhante. Depois daquele momento humilhante, Amã voltou para casa
abalado. Seus conselheiros já começaram a perceber que algo estava errado, como se o destino estivesse se voltando contra ele. Mesmo assim, ele foi chamado às pressas para o segundo banquete com o rei e a rainha. O momento decisivo finalmente havia chegado. Durante o banquete, o rei mais uma vez perguntou a Esther qual era o seu pedido. Agora não havia mais espaço para adiamento. Com coragem, ela revelou a verdade. Disse que sua vida e a vida do seu povo estavam sob ameaça. Pela primeira vez, Esther revelou sua identidade como judia diante do rei. O rei ficou chocado e perguntou quem havia ousado planejar algo tão cruel. Então Esther apontou diretamente para Amã, o mesmo homem que estava ali, à mesa, sendo honrado pelo rei. Era o responsável pelo decreto de morte. O clima mudou completamente. O silêncio deu lugar à tensão e ao choque. Tomado pela ira, o rei se levantou e saiu para o jardim, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Nesse momento, Amã ficou desesperado. Ele sabia que sua situação havia mudado completamente. Tentou implorar por sua vida, se aproximando de Esther em um ato de puro desespero. Quando o rei voltou e viu Amã naquela posição, interpretou a cena como uma afronta ainda maior. Sem hesitar, ordenou sua execução. E o detalhe mais impactante é que Amã foi morto na própria forca que havia preparado para Mordecai. O decreto contra os judeus ainda estava em vigor. As leis persas não podiam ser anuladas. Mas agora, Esther e Mordecai tinham acesso direto ao rei. Uma nova oportunidade surgia. A luta não havia terminado, mas pela primeira vez havia esperança real de reversão daquela sentença. O rei entregou a Mordecai o anel que antes pertencia a Amã, dando a ele autoridade para agir. Então foi criado um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem no dia marcado para sua destruição. Aquilo mudou completamente o cenário. O que antes era sentença de morte, agora se tornava chance de sobrevivência. Quando o dia chegou, o povo judeu não foi destruído. Pelo contrário, eles prevaleceram sobre seus inimigos. O medo que antes dominava agora havia se transformado em vitória. Em muitas regiões, até mesmo outras pessoas passaram a respeitar e temer os judeus, reconhecendo que algo havia mudado. Aquele livramento deu origem a uma celebração chamada Purim, que passou a ser lembrada todos os anos. Um memorial de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode mudar completamente o rumo da história. Esther, que um dia foi apenas uma jovem órfã, se tornou instrumento de salvação para todo um povo. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Você pode estar exatamente onde precisa estar para cumprir algo muito maior do que imagina. Se você quer ouvir mais histórias bíblicas e se aproximar de Jesus, se inscreva no canal e continue acompanhando. Que Deus te abençoe. Envie essa história para alguém ser abençoada também.